Olá pessoal, vamos analisar agora o processo de adaptação na atividade física. Tá? Vamos passar a primeira lâmina aí. O processo de adaptação, né, ele passa por uma supercompensação. Esse processo, dentro da atividade física, principalmente em relação ao treinamento, não só o treinamento, é o conceito, é o princípio básico para nós entendermos como é que a gente pode melhorar a nossa condição, como é que o nosso aluno pode melhorar a condição, a performance e também a qualidade de vida. Então, gente, é interessante, né? Ter muita atenção, tá? Nesse princípio, analisar com bastante atenção. Olha só, nós temos lá uma linha horizontal, né, e uma linha amarelinha que ele vai descer e depois sobe. O início da linha amarelinha, à esquerda, seria o nível de capacidade base. Né? Então, todos nós temos uma capacidade base. Hoje eu sou capaz de fazer uma determinada tarefa, de correr, de levantar peso, enfim. Uma capacidade base, é a minha base hoje. O que acontece? Eu vou ser submetido a um treinamento, eu vou para a academia treinar. Quando eu vou treinar, não importa a modalidade, eu vou ter uma sobrecarga. Né? Eu vou correr, vou levantar peso, vou remar, vou andar de bicicleta. Durante esse treino, nós temos lá em cima a carga. Né? Nós temos a carga de treino e eu vou ter uma determinada exaustão. Quando a gente treina, a gente sempre está perdendo. Né? É o chamado catabolismo. Se eu começo a fazer uma atividade, de novo, eu produzo calor, eu perco líquido, eu vou utilizar substrato energético, eu vou utilizar glicogênio muscular, as minhas fibras vão ser parcialmente danificadas devido à carga que eu vou empregar. Então, acompanhando lá, essa linha vai descendo, né? Ela vai descendo e vai também cruzar a vertical branquinha lá. E aí eu vou ter uma recuperação. Primeiro eu tive um treino, um estímulo, e eu vou ter uma recuperação. Perceba que no estímulo, como eu falei, a gente só perde. Tá? Perdemos lá, danificou a fibra, perdeu líquido, e glicogênio também. Nós vamos ter uma recuperação. Essa recuperação, a linha amarela começa a voltar para cima, ela começa a voltar para o nível de capacidade base, de onde nós saímos. Tá? Então ela recupera e volta. O que a gente observa? Além de voltar para a linha da capacidade base, ela passa, tá? Ela sobe, tá? E cruza lá depois, na parte laranja lá, outra linha vertical branca. Isso seria uma regeneração ideal. Nós teríamos uma adaptação positiva, tá? Ou supercompensação, ou aumento da capacidade funcional. Vamos utilizar aí a água como exemplo, né? A água e o glicogênio. Tá? Esse é um modelo bem simples, tá, gente? É bem didático para a gente entender isso aí. Então, no começo do treino, eu tinha uma determinada quantidade de água no organismo. No começo do treino, eu tinha a fibra muscular preservada. No começo do treino, eu tinha uma determinada quantidade de glicogênio muscular na fibra. Treinei, tá? Fiz o treino, perdi água, perdi glicogênio, danifiquei a fibra. Essa recuperação, o processo de recuperação, que depende de alimentação, sono, né? Repouso, nível de estresse, todos esses componentes vão voltar. Eu terminei de treinar, perdi água, eu bebo água, a água retorna. Eu terminei de treinar, me alimento, eu reponho meu estoque de glicogênio. Eu terminei de treinar, a fibra recupera, é um processo, a fibra vai se voltar à sua normalidade.
vai ter a regeneração no caso. O que acontece? Além de regenerar, de voltar ao nível base, eu passo para cima lá, né? A parte laranja. Significa o que aquilo? Que eu vou ter capacidade de reter mais água do que eu tinha lá no início. Eu vou ter capacidade da minha fibra estar mais forte do que era. E a quantidade de glicogênio vai estar maior. Logicamente, a minha condição de fazer uma atividade física, o meu desempenho, né, de um modo bem simples, vai ser maior. Então, isso que a gente chama de supercompensação. Quando o nosso corpo é exposto a um estímulo ideal e uma recuperação ideal, nós melhoramos a nossa capacidade. Nós melhoramos a nossa capacidade funcional. Mas aí tem um problema, né? Um problema bem comum. Esse estímulo, essa primeira curvinha da linha amarela descendente, depende da carga. Essa carga, ela não pode ser muito pequena e também ela não pode ser muito grande. Se ela for muito pequena, o estímulo for pequeno, a adaptação é pequena. Se ela for muito grande, o dano é muito grande e o organismo não consegue se recuperar ou demora muito mais tempo. Então, a carga de treino, o estímulo, no caso, tem que ser o ideal. E o que é ideal? Qual é o estímulo ideal? Aí depende de cada praticante, né? Uma pessoa que levanta facilmente lá no supino 30 quilos pode ser ideal para ela, mas pode ser muito para uma pessoa que levanta 20, né? Como pode ser pouco para uma pessoa que levanta 40. Então, a carga inicial de treino, vamos botar estímulo de modo que a carga é a soma de volume, intensidade, vamos botar estímulo, tá? O estímulo inicial precisa ser calculado, tá? Vocês vão ter isso lá na prescrição de treinamento, treinamento esportivo. Ele precisa ser calculado, não pode ser muito pequeno, nem muito grande. A recuperação é a mesma coisa. A recuperação depende do estímulo e depende da capacidade de adaptação do indivíduo. Se o indivíduo não, olha só, treinou, perdeu o glicogênio. Se ele não se alimenta bem, essa reposição de glicogênio não vai ocorrer, gente. Então ele precisa se alimentar, ele precisa dormir bem, ele precisa descansar. Passando para a parte prática, quando prescrevemos um treino, nós temos que considerar a capacidade que esse indivíduo tem desse processo regenerativo. Então, para isso que existe logo no começo a anamnese, né? Você trabalha em quê? Vamos lá, que manada muito comum é o distrito industrial, por exemplo. Eu tenho dois indivíduos, o indivíduo A e o indivíduo B. Os dois indivíduos vão fazer uma prática. O indivíduo A, suponha que ele não trabalha, né? Estuda de manhã, não trabalha. O indivíduo B trabalha no distrito. Então ele entra no distrito lá às 5, 6 horas da manhã e sai 5 horas da tarde. O tempo de treino o treino dele vai ser à noite. E qual vai ser o tempo de descanso dele? O tempo de descanso dele, basicamente, é quando ele chega em casa para dormir, que ele tem que acordar cedo no outro dia, e o tempo que ele está no trabalho. Se ele tiver uma atividade, por exemplo, se eu prescrever corrida para ele, e ele trabalhar em pedra no distrito, sobrecarrega os membros inferiores. Ele não vai ter a mesma capacidade de regeneração de um indivíduo que estuda de manhã e tem um dia todo para descansar, para dormir. Segundo, se ele está no distrito, provavelmente ele não vai ter a alimentação que ele poderia ter se estivesse em casa, como o outro pode ter. O que é que eu quero dizer? Que para dois indivíduos A e B, eu prescrevo treino mais para o A do que para o B, posso prescrever, porque o B não tem essa capacidade de regeneração que o A tem. Se eu insistir e fizer o mesmo treino para os dois, provavelmente o indivíduo B
vai ter problema de lesões, vai ter estresse contínuo e assim pode continuar. Então é muito importante a gente ter isso em mente, primeiro, que o treinamento depende do estímulo e do repouso. Um grande erro que muita gente comete é se preocupar só com o estímulo. Eu tenho que treinar, você tem que treinar mais, quanto mais treina, melhor. Mas se você treina mais e não regenera, você não vai ter aquela curva ascendente lá na regeneração ideal. Seguindo a linha, você regenera ideal, você vê que a linha amarela lá começa a descer de novo e voltar para o nível base. Está voltando para o nível base. Lá no final, retorno à capacidade base. Aí vem a pergunta, poxa, eu treino, eu supercompenso, e se eu parar eu volto para a capacidade base. Então, basicamente não adiantou nada eu treinar. Né? Como eu falo, isso é um modelo didático. Tá? O que acontece na realidade? O que a gente treina durante a nossa vida, desde criança, sempre fica alguma coisa. Tá? A nossa capacidade sempre melhora. E o que é importante? Tudo que a gente faz de atividade física na vida é como se fosse um banco. Você vai depositando, você vai depositando. No dia que você resgata aquela prática, você tem mais base para fazer a tua prática. Você já deve ter escutado falar que uma pessoa que treinou, vamos botar de modo bem simples, popular, volta mais rápido. Né? O cara que já treinou volta mais rápido. Por quê? Porque esse indivíduo já teve adaptações ao longo da vida. Então, por mais que você treine e pare, sempre fica algum tipo de contribuição para a sua base, para depois voltar ao treinamento. Vamos passar o próximo slide aí. Aí nós temos um modelo também, né? Só para explicar, nós temos lá a fadiga, o 2 lá significa a linha base, nós vamos ter a fadiga, que é essa diminuição da nossa capacidade momentânea, e depois nós temos lá a supercompensação. Né? Esse modelo que nós estamos vendo agora, ele explica melhor, né, que essa supercompensação, esse planejamento da supercompensação, ele pode ocorrer através de vários dias, ou de semanas inclusive. O que é que ele vê? Lá tem a principal competição. Né? Antes da principal competição, ele tem 2 semanas, semana 3 e a semana 4, né, de estímulo. E depois ele tem um repouso. Tá? Quando ele quer, se a gente quer render numa competição, você tem que ter o repouso devido. Tá? Então, outro grande erro é você não entrar, no caso, numa competição bem descansado. Tá? Então, a gente vai ver mais à frente que esse descanso não ocorre em um dia, nem em 2 dias, e ocorre um planejamento, né, para que você atinja a melhor performance na tua eventual competição. Tá? Pode passar o próximo. Aqui nós temos um modelo de aumento da carga progressiva. O que a gente observa aqui? Nós temos a carga de treino e variação ondulatória. Nós temos aí a unidade de semana, né? O tempo expresso em semanas. Então a gente está vendo da esquerda para a direita que a carga é bem pequena. O indivíduo começa a treinar, na segunda semana ele aumenta, na terceira semana ele aumenta, na quarta ele diminui muito, e chega quase igual ao primeiro. Né? Esse processo é o processo de periodização, mesociclo, microciclo, macrociclo, também vai ser visto lá no treinamento esportivo. Existem vários tipos de microciclos e mesociclos. Então, o que a gente vê lá? A quarta semana você diminuiu, na quinta você aumenta, na sexta você aumenta, na sétima você diminui, na oitava aumenta, na nona aumenta, na 10ª diminui. Mas, de um modo geral, se você comparar a primeira com a última coluna, você está subindo. Né? Você está subindo. Então, isso aí seria, de modo bem simples, uma escada. Né?
O que diz aí? Eu não posso subir essa escada de degrau em degrau. Eu subo e desço um pouquinho. Tá? Eu subo e desço um pouquinho. Por exemplo, subo 5, desço 2. Subo 6, desço 1. Mas, de um modo geral, eu vou subindo. O que significa? Que eu não posso aumentar minha carga dia após dia, sempre. Hoje eu faço tanto, amanhã eu faço depois. Por quê? Justamente aquele período, aquela recuperação que eu tenho, que de modo didático significa um dia, pode ser de uma semana. Então, eu aumentei 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, a quarta eu diminuo. Eu estou regenerando durante uma semana toda. Eu vou distribuir o treinamento durante a semana para poder eu ir para a quinta semana. Então, a gente já verifica que existe todo um planejamento, tá? E que nem sempre só o estímulo, sempre aumentando, vai trazer resultados. Próximo, por favor. Aqui nós temos um modelo de possíveis estímulos. Tá? Nós temos o azul, o verde e esse aí o rosa. Tá? O azul seria um estímulo muito fácil, muito pequeno. Né? Você sai da linha base, estressou pouco, volta, sobe, passa da linha base, supercompensa pouco. O verde, ele já é um estímulo maior, seria o ideal. Tá? Ele desce, sobe, supercompensa, de modo ideal. O último de baixo, rosa, ele desce muito, ele estressou demais. O que a gente vê em função do tempo? Ele estressou demais, não supercompensou e demorou muito tempo para voltar à linha base. Então, se você nesse tempo, ele nem voltou à linha base, você aplica outro estímulo, você vai deteriorar a sua condição física. Então, o último, rosa, seria o exemplo de uma carga muito alta. De novo, a gente alerta. Muita gente acha assim, quanto maior o treino, quanto mais pesado o treino, melhor. Né? Negócio de no pain, no gain, tem que arrebentar mesmo. Mas não é assim que funciona, gente. Isso é muito bonito para vender produto, isso é muito bonito para mídia. Mas na literatura científica isso não existe. Procurem na literatura científica os principais autores, né, que lidam com isso. Isso não existe. Isso não existe. Então, treino muito forte não compensa. Tá? O tempo de recuperação é muito grande, não tem supercompensação, a fadiga muscular é grande, o risco de lesão é grande, até a questão psíquica também, você começa ao sistema nervoso afetado, e você começa a entrar, eu vi casos já treinei pessoas que chegaram a entrar em depressão por causa disso. O cara treinava muito, e aí ele começou a ficar nervoso, ansioso, e não rendia, e procurou psicólogo, foi um psiquiatra, ficou sem dormir alguns meses, sem poder dormir direito. Depois tiramos quase metade do treino dele, e o rendimento dele, no que ele fazia, no caso do triatlo, foi melhor do que ele fazia antes. Por exemplo, ele treinava, tinha uma carga de 10, vamos dizer. Parou 2 meses, botamos uma carga de 6, e o tempo que ele fez, o desempenho dele foi melhor do que quando ele fazia 10. Faz a carga pela metade. Então, cuidado nesse aspecto aí, tá? Vamos considerar sempre a literatura científica para abordar esse tema aí. Pode passar. E aí vem uma das maiores questões, né? Maiores dúvidas, e requer também maiores estudos. Nós falamos que eu tenho que ter um estímulo, e eu tenho que ter um tempo de recuperação. Como é que eu vou saber quanto tempo depois eu posso treinar? Eu treino hoje, quando é que eu posso treinar de novo? Aí aumenta a complexidade. Por que aumenta a complexidade? Vamos colocar uma coisa bem prática, né? Quem treina hipertrofia já sabe, já todo mundo fala. Hipertrofia, eu treino hoje, 48 horas depois eu posso treinar de novo. Isso aqui a gente tem como verdade.
Tá bom. Se eu tenho, de acordo com a idade, nós temos uma capacidade de adaptação diferente. Aquele exemplo que eu dei do indivíduo que trabalha no distrito, que o indivíduo que não faz nada, imagina só, esse indivíduo A, que eu citei para vocês anteriormente, é um jovem, né? 22 anos, faculdade de manhã, depois ele vai malhar, toma lá suplemento, come bem e tal. O outro trabalha no distrito de 50 anos. Quanto tempo depois de um mesmo estímulo, o jovem recupera e o indivíduo de 50 anos recupera? Vão ser tempos diferentes. Então você não pode dizer que são 48 horas para os dois indivíduos. Um pode ser 48, o outro pode ser mais de 48. Mas nós temos alguns princípios básicos, né, que estão aqui nesse quadro aí. O que são esses princípios? Por que são 48 horas? Se a gente olhar aí esse quadro aí, vamos ver o seguinte, olha só, tem a linha base, tem um zero, né? Tem lá aí o estímulo, a descendente desce e depois volta. Então tem vários exemplos. Tem um que desce do zero, né? Vai lá na parte laranja, retorna, sobe e vai até o 48, que são o número de horas, tá? Isso representa de 0 a 72 horas. Esse que desce do zero, sobe até o 48, ele tem uma indicação lá, treinamento de força ou competição. Então esse modelo diz que, em linhas gerais, você leva 48 horas para recuperar de um treino desse. Tá? E aí eu quero colocar uma coisa importante, né, que a gente tem na nossa área. Muita gente diz assim, eu vou estudar e esse negócio de estudo é tudo diferente, é teoria, a prática é diferente. O que eu quero mostrar para vocês? O que se faz na prática, por 48 horas, está na teoria, gente, está aí. Tá? A imagem está mostrando. Então não é a prática que vem primeiro. A teoria vem primeiro, o estudo, a ciência vem primeiro. E depois você aplica. Continuando aqui, nós temos aqui, lá saindo do zero, tem um que desce e volta no 6. Né? Depois de 6 horas, você volta à linha base. Isso seria um treinamento aeróbio extensivo. Ou seja, um treinamento aeróbio de baixa intensidade. Então, dentro de 6 horas, teoricamente, eu posso fazer um outro treino. Isso é muito comum na natação, né? ou também no ciclismo, quando nós temos lá pessoas pedalando na Ponta Negra, como o professor Jefferson Jurema, com a sua bike azul e seu conjunto de roupa azul, que vai e faz um trabalho aeróbio extensivo, né? E de noite ele vai de novo, só que de noite ele vai com outro conjunto, já não é mais aquele que ele foi de manhã. Ele treina de manhã e treina à noite. É um exemplo que você pode sim, né, independente do conjunto de roupa, fazer 2 atividades aeróbicas extensivas. A gente está nesse modelo, né? O que a gente precisa entender também? Por que em 6 horas eu posso fazer uma outra atividade? Porque se eu faço um extensivo aeróbico, basicamente eu utilizo mais gordura como substrato energético. Então a quantidade de glicogênio não diminui muito. Né? Então eu não preciso repor aquele glicogênio. Agora, se eu faço um processo mais intenso, uma intensidade maior, aí eu vou ter um consumo de glicogênio maior e essa restauração do glicogênio vai demorar. Isso a gente falando no aspecto metabólico, porque nós temos também um aspecto tensional. Né? Não é porque, só adiantando um pouquinho, eu vou correr, eu corro, por exemplo, 20 minutos aeróbio, eu gasto gordura, o substrato que utiliza gordura como substrato energético, eu posso correr 50 devagar. Metabolicamente não tem problema nenhum, mas quando eu falo de impacto, aí eu tenho um problema. Então eu tenho depois de considerar isso aí. Mas o que é importante aqui? Existem parâmetros gerais para aplicação de treino e tempo de recuperação.
Então aí vocês estão vendo aí quais são esses parâmetros básicos. A isso você tem que somar a individualidade biológica do indivíduo. Se é um indivíduo mais idoso, se é um indivíduo que não se alimenta bem, não recupera bem, esse estímulo tem que ser considerado. Né? Nós temos aí exemplo de intensivo aeróbico de 12 horas, enfim. Cada tipo de trabalho tem um tempo correspondente. Então, o que quer dizer isso aí? Se eu faço um intervalado hoje de corrida, eu não posso fazer amanhã. Né? Porque eu estou utilizando o mesmo grupo muscular, eu estou utilizando o glicogênio daquele grupo muscular. Mas eu posso fazer um de natação, né? Porque sobrecarrega os membros superiores, dependendo da intensidade também. Isso tem a ver também com o sistema nervoso, mas enfim, é uma coisa mais do mesmo grupo muscular. Por isso que muita gente faz treinamento resistido por segmento alternado. Né? Hoje eu treino parte superior, amanhã inferior, depois eu volto. Que é para justamente dar esse descanso necessário dentro desse contexto aí de recuperação, para que o indivíduo possa ter uma eventual hipertrofia. Pode passar. Pessoal, vamos falar agora de bioenergética, produção de energia para atividade física. Né? Nós sabemos que o nosso corpo ele é capaz de produzir energia através dos substratos. Essa energia, energia mecânica, em última instância, vai permitir que nós façamos os nossos movimentos, nossas atividades, nossos exercícios físicos. Então, dentro do processo da produção de energia, nós temos um processo químico para a produção de ATP. Isso inicia lá no ciclo energético biológico. O que é o ciclo energético biológico? Nós temos aí o Sol, né, que vai incidir com raios solares no vegetal. O vegetal, através da fotossíntese, produz os nutrientes. O animal ou o homem se alimenta desse nutriente e aí nós vamos ter energia para o movimento. Pode passar o próximo? Contudo, né, essa energia ela não é utilizada, essa fonte energética dos vegetais, no caso, vai formar o ATP. Tá? O ATP é um composto através do qual, quando quebrado, nós vamos ter a possibilidade de utilizar energia. Quais são os alimentos, né, que participam desse processo? Nós temos os carboidratos, gorduras e proteínas. Um fato importante, a energia dos alimentos não é utilizada diretamente para a produção de energia, mas é armazenada sob a forma de um composto denominado adenosina trifosfato. Então nós temos a ilustração lá da comida, tá? A comida, essa comida não é utilizada diretamente, a gente não come o alimento e a energia fica disponível. Primeiro esse alimento é convertido em adenosina trifosfato. Daí, a adenosina trifosfato é quebrada, essa molécula, e aí sim nós temos energia disponível para o movimento. Próximo, por favor. Nos sistemas biológicos, a energia é mensurada em quilocalorias. Então, o correto é falar quilocalorias. Então, não é assim. Popularmente, eu gastei tantas calorias. O correto é quilocalorias. Vocês vão encontrar várias literaturas calorias, mas o correto é quilocalorias. O que seria uma quilocaloria? Segundo Coste e Wilmot, é igual à quantidade de energia térmica necessária para elevar a temperatura de 1 kg de água em 1 grau Celsius e uma temperatura de 15 graus Celsius, ou seja, passar de 15 para 16. Quando a gente fala em energia, né, só relembrando, nós falamos que quando quebra o ATP, nós produzimos energia e produzimos calor. Como é que se calcula o gasto energético? Através da produção de calor. É a chamada calorimetria. É a calorimetria direta ou indireta. Então, a energia é calculada a partir da produção de calor, por isso essa definição aí de aumento de temperatura. Pode passar. Falando agora, né, sucintamente de carboidrato,
1 grama de carboidrato equivale a 4 quilocalorias. 1 grama de carboidrato equivale a 4 quilocalorias. Nós temos aí essa ilustração de uma prática. Em vermelho lá seria uma dieta alta em carboidrato e a preta lá uma dieta baixa em carboidrato. E expressa ao longo do tempo, né? Embaixo é 0 a 75 minutos. Então quem teve uma dieta alta em carboidrato vai ter um conteúdo maior, né? O desempenho, inclusive, vai ser melhor. Tá? Então é importante a ingestão de carboidrato. Pode passar. Quando você tem, geralmente, a diminuição desse substrato de modo significativo, no caso do carboidrato, do glicogênio, né? Formação de carboidrato forma o glicogênio, você vai ter o que chama de estado de fadiga. O estado de fadiga está associado à diminuição, à depressão do substrato energético a carboidrato. Dificilmente você vai ter fadiga por falta de gordura, mas sim por falta de carboidrato. Quando a gente eleva a intensidade, você pode ter esse problema. Né? E aí, fazendo um parênteses aqui, para que isso não ocorra, você tem que ter a determinação da intensidade na qual o indivíduo não gaste tanto carboidrato. Né? Quando a gente faz uma atividade física, a gente gasta ao mesmo tempo gordura e carboidrato. Sempre. Tá? Mesmo em repouso, você vai ter esses dois elementos. Quando aumenta a intensidade, né, abordamos isso quando falamos em ácido lático, a gente começa a utilizar mais carboidrato. Tá? Só que, quando a gente começa a utilizar mais carboidrato, você vai diminuindo essa quantidade, vai consumindo essa quantidade de carboidrato. Quando você consome demais, você pode entrar em fadiga. Passando então para o outro slide, nós temos agora a questão das gorduras. Tá? Então, gordura equivale, 1 grama equivale a 9 quilocalorias e representa de 70% a 80% do total de energia de um indivíduo. Então nós temos a quantidade de energia disponível, 70% a 80% provém das gorduras. Depois nós temos as proteínas, os aminoácidos. 1 grama representa 4 quilocalorias e elas têm pequena participação na produção de energia. Então, a proteína como fonte energética é muito pequena. Tá? Muitas vezes as literaturas, às vezes nem consideram, mas ela tem participação, mas pequena participação. Então nós vimos aí os 3, né, ingredientes, elementos que possam produzir como substrato energético. Temos 3 substratos energéticos que podem fazer parte da produção de energia, e a proteína um pouco menos, tá? Principalmente quando verificar a gordura e carboidrato. Vamos passar para a próxima. Também nós vamos ver a questão das enzimas. Né? O que são enzimas? Enzimas são moléculas proteicas que controlam a liberação de energia. São chamadas de catalisadores. Quando você quebra a molécula de ATP, nós temos a participação da enzima TPase. Né? E essa enzima, ela faz o quê? Ela faz com que a quebra daquela molécula tenha um gasto energético menor. Tá? Então, nós temos aí uma imagem aí de 2 formas, uma com a participação do gasto energético com a participação da enzima e outra com uma menor participação de enzima. Então, a enzima, elas são catalisadores, elas fazem com que uma energia, uma quebra de um composto seja mais rápida, com um gasto menor de energia. Ela acelera uma reação química. Tá? Passando. Aqui, as enzimas são influenciadas pela temperatura e pelo meio ácido do organismo. Então, o que acontece? Tá? A enzima, ela tem dois aspectos que influenciam, temperatura e meio ácido.
Vamos rever então nossa ordem. Olha só, começa a fazer uma atividade, estou em repouso, as enzimas estão trabalhando normalmente. Eu começo a fazer uma atividade. Quando eu faço uma atividade, a temperatura sobe. Se a temperatura subir demais, o que diz aí? A ação enzimática é influenciada pela temperatura. Então, se eu aumento muito a intensidade e a temperatura sobe, a ação da enzima vai ser inibida. Aquela reação que deveria ocorrer mais rápido, com menor gasto energético, já não vai ocorrer. Então, a tendência é ela ir trabalhando menos, participando menos. E é influenciada pelo meio ácido. Se eu aumento a minha intensidade, eu começo a utilizar mais carboidrato. Se eu utilizo mais carboidrato, eu vou interferir nesse meio ácido. Também a enzima não vai participar de modo efetivo. Então eu vou ter dois limitadores para a ação enzimática quando eu faço uma atividade intensa. Primeiro, aumenta a temperatura corporal. Segundo, a produção do lactato. Né? Vamos falar de ácido lático assim para ficar mais... Né? A questão do ácido lático e a questão da temperatura. Então eles vão inibir a ação enzimática. Então a gente vê aí embaixo que você vai ver aí, né, 3 situações. A letra A é a participação de reação muito lenta em função da temperatura. Lá embaixo nós temos de 0 a 80 a temperatura. Né? Lá perto do 0 é muito baixo. Quando a temperatura tiver 20, que seria o B, a proporção, a relação aumenta. E lá, antes de chegar a 40, que seria lá no 36,5 por aí, seria ótimo. Diz lá que é 37, né? Ótima temperatura para ação enzimática. E se subir muito a 45, a pessoa morre. Tá? Então, por isso que também essa questão de febre, você não pode deixar a temperatura corporal subir. Tá? Então, demonstra lá, diz lá que 45 graus, né? Ela não tem mais ação nenhuma. Tá? Então, o ideal seria na própria homeostase, né? 36,5 e 37 graus. Na atividade física, você vai ter 2 inibidores, só para reforçar: a temperatura e o meio ácido. Então, quando a gente faz alguma coisa intensa, a tendência é o quê? É aumentar a temperatura e aumentar a produção de ácido lático e vai inibir a ação enzimática. Pode passar. Então, nós temos aí também para demonstrar duas situações, né? Concentração de enzimas em indivíduos treinados, que é a superior, e indivíduos não treinados. Então, você vê que o indivíduo treinado, como resposta de adaptação, né, que falamos lá no princípio da supercompensação, tem a linha base, baixa, sobe. As enzimas são a mesma coisa, ocorre o mesmo procedimento. Elas aumentam com o passar do tempo com um processo adaptativo. Então, quando a gente aumenta o número de enzimas, níveis treinados lá, né, você tem uma concentração maior de enzimas que vão colaborar para quebrar, né, no caso do ATP lá, mais rápido, com menos gasto energético. Pode passar. Então, gente, essa foi a nossa explicação, né? Primeiro entendimento sobre produção de energia. Tá? Depois a gente vai adentrando a nossos conteúdos e relacionar com o sistema energético, e vocês vão ter um entendimento maior sobre o assunto. Tá? Então, obrigado a todos.